Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de água nos solos. Nessa videoaula falaremos da interpretação da rede de fluxo e para isso utilizaremos o permeâmetro curvo. Bom, vocês já estão familiarizados com o permeâmetro, né, que é esse sisteminha aí de análise do comportamento de água nos solos, né, ele simboliza e simula o ensaio de permeâmetro do laboratório. Então, onde eu tenho um ΔH, que é a diferença de carga total de um dos lados do permeâmetro para o outro, e vocês conseguiam calcular, né, lá nos exercícios de permeâmetro, simplesmente pegando o I como ΔH sobre L, né, onde o ΔH era a diferença de carga dos dois lados, 6, e o L era aquela distância percorrida, né, na direção do fluxo, certo? Era o nosso L. Só que aqui nós não temos um problema unidirecional, né, com apenas uma direção que vocês poderiam pegar uma distância vertical ou horizontal para chamar de L. Aqui nós temos um permeâmetro curvo. E nesse permeâmetro curvo, a distância interna é maior do que a externa. Então, como é que a gente pega o L nessa situação, né? Faz uma média? O que nós devemos fazer? Bom, então aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, a linha de fluxo da face interna do permeâmetro AC, ela mede 12 centímetros, ao passo que a face externa mede 24 centímetros. E as duas faces têm um ΔH de 6, né? Então, isso aqui é o nosso ΔH sobre L. Com isso, nós teremos, então, um gradiente hidráulico diferente em cada um dos extremos do meu permeâmetro curvo. Porque a carga total do ponto A até o ponto C é 6, a nossa diferença de carga total. Do ponto B ao ponto D, a carga total também difere, né? A diferença entre as cargas totais é 6. Então, o meu ΔH, tanto de AC a BD, é 6. Porém, a minha distância no permeâmetro, nessa face interna é 12 e na externa é 24. Se eu for calcular o meu gradiente hidráulico no trecho AC, ele vai ser ΔH por L, que é 0,5. Se eu pegar meu gradiente no trecho externo maior, o meu I vai ser 6 dividido por 24, ou seja, 0,25, como está expondo aqui, né? Então, o que nos diz aqui o texto? Ó? As linhas de fluxo são círculos concêntricos, comprimento de arco diferentes, ou seja, gradientes diferentes. Se pela lei de Darcy o meu K é constante, para que isso seja igual, essas vazões se mantenham igual, eu tenho que ter velocidades variando ao longo do canal de fluxo. Né? Eu preciso manter a vazão igual em todos os sistemas. Né? Não tem uma vazão maior ou menor no mesmo sistema. Né? Eu tenho fluxo estacionário, então a vazão que entra desse lado sai igual do outro lado em todos os pontos. Bom, mas se aqui eu tenho uma distância menor a ser percorrida do que esse lado, isso vai interferir em algumas coisas, né? Para eu poder compensar essa vazão. Bom, para que isso fique equilibrado, o que vai variar é a minha velocidade. Nós já vimos na videoaula anterior, de rede de fluxo, né, no esqueminha, que eu até posso trazer aqui novamente, ó, que realmente as velocidades são distintas. Pensem nessa cortina de estaca-prancha como permeâmetro curvo. Observem o tempo que demorou para o nosso corante inserido aqui atravessar o sistema contornando a cortina, num arco interno do permeâmetro curvo, e no arco externo do permeâmetro curvo, olhem a velocidade do fluxo. Certo?
Por quê? Para compensar esse canal de fluxo menor, eu tenho uma vazão percorrendo por esse canal pequeno. E eu tenho uma vazão percorrendo por esse canal maior. O meu volume de água no tempo que sai nesse canal de fluxo maior é superior à vazão que eu tenho no mesmo tempo nesse canal menor, né? Então, para que essas vazões fiquem iguais, imaginem vocês com um cano de 100 de esgoto e um cano de 25. E vocês com esses dois canos têm que encher o mesmo volume num balde, no mesmo tempo. Então, a velocidade que vocês vão encher com um cano de 100, né, como tem mais volume de água no tempo, a velocidade pode ser menor, enquanto no cano de 25 vocês têm que ter uma velocidade de fluxo muito maior para compensar esse volume menor, né? Então, isso é mais um motivo para que as velocidades de fluxo da água dentro do solo sejam distintas. As linhas equipotenciais também daquele perímetro curvo, né? Eu tenho ali ΔH é igual a 6 centímetros, como nós vimos, que esses 6 centímetros devem se dissipar linearmente ao longo de cada linha de fluxo, certo? Então, esse ΔH tem que se dissipar aqui, a cada canal de fluxo formado aqui, eu vou perder esse ΔH desta linha vermelha, eu vou ter um Hzão aqui, e ele vai se perder até a próxima linha vermelha em 6. Eu vou perder 6 de carga total para ir de um ponto ao outro, em qualquer um dos pontos da linha CD e da linha AB. Bom, então se eu escolher que a minha perda de carga tem 12 intervalos, como tem no nosso perímetro desenhado, né? Eu vou ter na face interna linhas que distam de 1 centímetro, né? E na face externa, na interna eu vou ter 1 centímetro e na externa 2 centímetros. Isso porque eu estou fazendo o quê? Eu estou considerando que entre cada uma das equipotenciais eu perdi 0,5 de carga total. De forma que, se eu tenho uma queda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quedas, cada vez que eu saio de uma equipotencial para outra, eu perdi 0,5 de carga total. Então, isso vai acabar ocorrendo o quê? Se ao longo de toda a minha rede de fluxo eu fixo que eu tenho uma perda de carga igual entre equipotenciais, e se meu comprimento é diferente na face interna e externa, acaba que as minhas equipotenciais aqui serão mais próximas, formando aqui quadradinhos menores na minha rede de fluxo, e a minha face externa vai estar mais espaçada para compensar esse comprimento maior. Então, percebo a influência dessa curva no traçado da minha rede de fluxo. Bom, as linhas equipotenciais e as linhas de fluxo, nós sabemos, devem se interceptar em 90 graus. Tá? Por que a gente está falando isso do perímetro curvo, né? Porque esse perímetro curvo, gente, ele vai representar problemas como aqui, ó, uma cortina de estaca-prancha, né? Como a gente acabou de ver ali no nosso modelinho reduzido. E aqui também, ó, essas distâncias maiores nas fronteiras da linha de fluxo inferior, as linhas equipotenciais são bem mais distantes. Então, eu consigo fazer quadrados, né, ou colocar meus círculos aqui inscritos, maiores do que na linha de fluxo interna, aqui, né, na minha linha de fluxo superior. Porque como essa distância é menor, acaba que meus quadradinhos vão ser menores, e aqui maiores. Porém,
a minha perda de carga daqui até esse ponto aqui é igual deste ponto aqui até este ponto aqui. Essa perda que eu tenho dessa equipotencial até o nível d'água de saída, que é outra equipotencial, digamos que seja um ΔHI de 0,5, é a mesma perda que eu tenho para vir desse ponto de equipotencial para esse ponto de equipotencial. Então percebam que o L é maior, a minha distância percorrida pelo fluxo é maior em relação a esse, mas o meu ΔH é igual. Bom, se o meu gradiente hidráulico I é dado por ΔH sobre L, e o meu ΔH é igual sempre entre duas equipotenciais, porém o meu L ele pode ser maior ou menor, o que está acontecendo nessa estaca-prancha? Está acontecendo o seguinte, que neste ponto aqui, ó, que eu tenho um L pequeno, pense no ΔH igual, né? Se o meu L é muito pequeno, o meu I é grande. Se o meu L é muito grande, o meu I é pequeno. Então eu tenho um gradiente hidráulico grande aqui, nesses pontos onde a rede de fluxo é mais, as equipotenciais são mais próximas, e eu tenho um I menor, mais suave, digamos assim, nessas equipotenciais maiores. Bom, o que isso quer me dizer? Vocês lembram que força de percolação era dado por I vezes o gama da água? Ou seja, gradientes hidráulicos muito grandes podem acarretar acarretam, né, em forças de percolação muito grandes. E essas forças de percolação muito grandes vão carregar aqui a minha estrutura, prejudicando essa minha estrutura, de alguma forma. Ou não, né? Depende da magnitude dessa força. Ao passo que essas linhas maiores, eu vou ter um I menor, I vezes o gama d'água vai dar um J menor, eu vou ter uma força de percolação menor. Então imagine assim, né? Perto do pé da cortina eu tenho um fluxo com uma velocidade muito grande e uma força de arrasto muito grande aqui na superfície da cortina. Ao passo que aqui, longe da cortina, eu tenho uma água com uma velocidade bem menor, e com uma velocidade menor ela percola, gerando, né, um atrito viscoso bem menor na água, gerando uma força de percolação menor bem na água. Bom, o que essas diferenças de I podem acarretar na minha estrutura? Percebam que quando a água sai de um lado e vai para o outro, eu estava vendo o fluxo errado aqui, né? O fluxo no sentido oposto aqui, né? Quando a água sai neste lado, o que está acontecendo? Eu estou tendo um fluxo ascendente no pé da cortina. Opa, fluxo ascendente, eu posso ter o fenômeno de liquefação acontecendo. Se eu tenho liquefação, eu tenho que comparar o meu gradiente hidráulico do sistema com o meu gradiente hidráulico crítico, que é dado pelo gama sul e pelo gama da água. Certo? E onde é que vai ocorrer a liquefação? Onde eu tiver o maior gradiente hidráulico. E o meu maior gradiente hidráulico vai se dar onde? Nessa distância grande ou nessa distância pequena? Na distância pequena. Então é justamente nessas distâncias pequenas que eu vou ter o meu maior I, que pode se aproximar do I crítico e gerar liquefação. Lembrando que a liquefação nada mais é do que a força J, a força de percolação, né, superando a tensão efetiva e fazendo com que os grãos percam o contato um com o outro. Então está tudo ligado, né? Quando a gente fala assim que só tem liquefação quando eu tenho fluxo ascendente e quando o meu I é grande, é por isso, né? Então, nessas saídas do fluxo de cortinas que eu vou ter liquefação, é no pé da barragem que vocês vão ver que as equipotenciais ficam mais próximas que eu vou ter liquefação. Por isso, porque eu aumento a velocidade, eu aumento meu gradiente hidráulico,
eu aumento a minha força de percolação e eu facilito, então, a ocorrência de liquefação. Tá? Então, essa é uma das interpretações que o premêmetro curvo nos permite, né, nessa análise da rede de fluxo. Bom, a outra, né, nós estávamos falando aqui, que como minhas linhas devem ser convergentes aqui em 90 graus, e eu sempre busco, quando eu traço a minha rede de fluxo, uma malha quadrada aí com uma relação de A sobre B igual a 1, né? Acabou que minha rede de fluxo, ó, aqui imaginamos que eu tenho um quadradinho, aqui outro, e essas linhas equipotenciais precisaram se ficar mais distantes, né, na face externa. Acabou que o último canal de fluxo ele deveria ser maior, né? Para eu manter essa proporção de quadrado aqui, ó, esse último semiarco aqui, né, BD, ele deveria ser maior. Então ele ficou comprometido. Tem algum problema nisso? Não. Eu vou ter aqui, ó, o canal de fluxo B1 igual, 1 por 1, o B2 1 por 1, B3 1 por 1, o B4 aqui, ó, L4, B5 também, o B6 que vai ser comprometido. O B6, para ele ficar quadrado, ele deveria vir até essa linha aqui, ó, tracejada. Mas ele parou antes, em função do meu traçado, da minha proporcionalidade. Tem algum problema? Não. Só que quando eu for colocar aqui, ó, nós utilizamos essa equação na última videoaula, né, para o cálculo da vazão, onde eu podia calcular a vazão com K vezes o meu ΔH pelo número de canais de fluxo e o número de equipotenciais. Bom, K eu tenho, dei aqui um valor para vocês. O meu ΔH, a gente sabe que é 6, é a diferença do nível d'água. Bom, vamos contar agora nossos canais de fluxo, nosso número de quedas. Bom, quedas já sabemos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quedas. E os canais? Canais eu vou ter um canal, né, uma linha de fluxo que passa contornando a face do permeâmetro e outra contornando aqui. Depois eu tenho uma linha de fluxo, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 linhas de fluxo. Opa, não tenho bem 6, porque a 6 não fechou a relação 1 por 1. Então eu tenho 5 e alguma coisa, 70%. Né? Ele está me indicando aqui, ó, que essa largura B6 é igual a 70% do L6. Então eu tenho um canal, 2 canais, 3, 4, 5,7 canais. É possível calcular assim. Nós prezamos, né, quando a gente vai traçar a rede de fluxo, de tentar ajustar o traçado para que todos os canais fiquem, né, com essa relação 1 para 1. É possível que fique um canal, né, comprometido com um pedaço? É. Tá? Mas sempre tentem traçar com todas as linhas. Senão, pode atribuir aí um canal de fluxo parcial. Né? Dito isso, nós temos o quê? Que a nossa vazão, então, é o número de canais de fluxo, que ficou 5,7, né? Não ficou 6, e o nosso número de quedas, que nós tínhamos visto já, que é 12, ou seja, temos aí, então, 2,63 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo por centímetro. Por que por centímetros? Porque nós estamos fazendo uma análise bidimensional, mas não esqueçam que esse permeâmetro tem alguma dimensão entrando aí para dentro do slide, né? Pode ser um permeâmetro quadrado, um permeâmetro circular. Então nós temos uma dimensão, temos uma análise bidimensional aqui, por isso por centímetro. Bom, meus caros, a nossa análise da interpretação da rede de fluxo usando o permeâmetro curvo eram esses pontos que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e bons estudos.